Se Israel estivesse cometendo genocídio, Gaza já não existiria. Então por que essa acusação virou uma verdade absoluta nas redes sociais? Olá, queridos, e sejam bem-vindos ao meu novo quadro, O Contexto que Te Falta. Aqui a gente vai fazer algo que está cada vez mais raro nas redes sociais. Parar, respirar e entender o contexto completo por trás de narrativas virais sobre temas polêmicos. A gente vive num mundo onde a maioria das pessoas se informa por vídeos de 30 segundos, 1 minuto, um corte, uma imagem isolada. E isso é perigoso, porque imagens sem contexto viram manipulação. Você já deve ter visto nas redes sociais vídeos de crianças em Gaza sofrendo, em que te falam Israel comete genocídio e todas as mortes de pessoas em Gaza está nas mãos de Israel. Infelizmente, é muito fácil olhar para uma foto e chegar a uma conclusão, mas o difícil é entender o contexto. E é para isso que estamos aqui hoje. Finalmente chegou a hora de entrar no contexto da acusação de genocídio contra Israel, o processo da África do Sul contra Israel e o que a lei internacional diz sobre o genocídio e a bússola moral da comunidade internacional em relação a Israel. Genocídio não é um termo emocional, é um termo jurídico. Genocídio significa a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto grupo. A palavra foi criada por Raphael Lemkin, que foi um jurista judeu depois do Holocausto, justamente para descrever os crimes como os que os nazistas cometeram contra os judeus. Isso é importante dizer por dois motivos. Porque mostra o peso extremo dessa acusação. E 2, porque mostra o quão sensível esse termo é quando aplicado a Israel. Para existir genocídio, não basta haver mortes. Tem que existir intenção comprovada de exterminar um povo. E aqui vem a primeira pergunta que quase nunca fazem nas redes sociais. Onde está a intenção genocida de Israel? Se Israel tivesse essa intenção, Gaza já não existiria. Israel não precisa colocar seus próprios soldados em risco, entrar em um combate terrestre, perder vidas, gastar bilhões e ainda enfrentar pressão internacional para exterminar Gaza. Mas o que acontece na prática é exatamente o oposto. Israel enfrenta um desafio que quase nenhum exército moderno enfrenta nesse nível, porque o Hamas escolheu lutar uma guerra urbana deliberadamente misturada com civis. O Hamas construiu quilômetros e quilômetros de túneis embaixo de áreas residenciais e opera a partir de escolas, universidades, mesquitas e hospitais. Recentemente, a gente ouviu o depoimento da refém israelense Romi Gonen, que voltou de Gaza e relatou que ela foi levada para uma faculdade e que dentro de uma sala de aula havia uma entrada direta por um túnel terrorista. Isso não é por acaso, isso é método. O uso de civis como escudos humanos é um crime de guerra, mas isso é tema para outro vídeo. O ponto aqui é que Israel precisa constantemente diferenciar civis de terroristas em um cenário onde o Hamas não usa uniformes, se mistura à população e viola deliberadamente ao direito internacional. Ainda assim, Israel adota medidas que não fazem sentido algum para um país com intenção genocida. Enviam panfletos avisando áreas de evacuação, cria mapas com corredores humanitários, liga para palestinos avisando onde vai ter um ataque e estabelece zonas humanitárias. Exatamente pelo fato de que eles não querem matar civis, mas sim eliminar ameaças terroristas. Mesmo com o Hamas tentando sabotar evacuações, o índice de combatentes mortos em relação a civis é de aproximadamente 2:1, enquanto em guerras modernas esse número costuma ser de 7 civis para cada combatente. Se Israel estivesse em intenção de genocídio, a pergunta não seria por que ainda existem civis em Gaza, mas por que esse índice é tão diferente de todas as outras guerras modernas. E a resposta é simples: porque não há intenção genocida. Se houvesse, Gaza teria sido exterminada há muito tempo. Agora vamos falar da África do Sul, porque é aqui que a narrativa vira política. Em 2023, a África do Sul decidiu processar Israel por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça. E isso foi tratado nas redes sociais como se Israel tivesse sido condenado, o que é simplesmente falso. A África do Sul não provou o genocídio, o tribunal não declarou que Israel comete genocídio e o processo ainda está em andamento. O que a África do Sul fez foi apresentar uma acusação jurídica extremamente grave, baseada em uma narrativa política, usando imagens reais de sofrimento humano para sustentar uma tese que não comprova intenção genocida. E aqui entra a hipocrisia central. A África do Sul não processa a Síria, não processa o Sudão, não processa o Irã, não processa a China, países onde crimes de guerra reais, sistemáticos e comprovados estão acontecendo ou aconteceram recentemente. Ela escolheu Israel.
pergunta óbvia é: por quê? A África do Sul se apresenta como uma autoridade moral por causa do seu passado de apartheid, mas hoje mantém relações próximas com regimes autoritários e ignora atrocidades muito mais claras do que qualquer acusação feita contra Israel. Isso mostra que o processo não é sobre proteger civis, nem sobre aplicar a lei internacional de forma consistente, mas sobre usar o termo genocídio como arma política contra o único Estado judeu do mundo. Quando o genocídio vira slogan e não critério jurídico, a lei internacional deixa de ser justiça e vira instrumento ideológico. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Se o mundo realmente se importasse com genocídios, Israel não estaria no topo da lista de condenações da ONU. Mas está. E isso diz mais sobre a ONU do que sobre Israel. A Organização das Nações Unidas aprova mais resoluções condenando Israel do que todos os outros países do mundo juntos, incluindo regimes que cometeram genocídios reais, guerras civis devastadoras e limpeza étnica comprovada. Sim, você ouviu certo. Só em 2025, Israel foi condenada 16 vezes, e isso é mais do que todas as outras condenações de todos os outros países juntos. Isso não é coincidência, e não é porque Israel é o pior país do mundo, é porque existe uma obsessão política seletiva quando o assunto é Israel. Nenhum outro país democrático é julgado com esse nível de exigência moral absoluta, enquanto regimes autoritários recebem silêncio. E quando essa obsessão não consegue avançar pela via institucional, ela aparece no ativismo performático, como no caso da flotila. A flotila não vai para Gaza para resolver a crise humanitária, porque se esse fosse o objetivo, ela estaria pressionando o Hamas a liberar reféns, a parar de roubar ajuda humanitária e a permitir corredores humanitários reais. A flotila leva pouca ou quase nenhuma ajuda significativa e existe principalmente para gerar imagem, manchete e narrativa contra Israel. É por isso que quando há cessar-fogo, quando há entrada de ajuda, quando há tentativas reais de aliviar o sofrimento civil, essas mesmas pessoas ficam em silêncio. Porque não é sobre salvar vidas, é sobre manter Israel como vilão permanente. E enquanto isso, genocídios reais acontecem longe das câmeras. Dezenas de milhares de pessoas morreram no Sudão em um conflito brutal marcado por fome, limpeza étnica e violência sexual sistemática. E milhões foram deslocados de suas casas, configurando hoje a maior crise humanitária do mundo. Ainda assim, o mundo simplesmente não liga. Não há hashtags constantes, não há protestos globais, não há processos no Tribunal Internacional da Justiça, não há flotilas, não há comoção internacional. Há alguns meses a gente viu ataques horrendos na Síria, onde comunidades de drusos foram massacradas, mulheres estupradas. A comunidade internacional se manteve praticamente em silêncio, porque eram muçulmanos matando drusos e Israel não estava envolvido. Não é que o mundo se importe demais com Gaza, é que o mundo se importa de menos com todos os outros quando Israel não está envolvido. E é exatamente aí que a bússola moral internacional se perde, porque quando os critérios mudam dependendo de quem é o acusado, isso não é justiça. Isso se chama padrão duplo moral. Tá, Raquel, mas e a questão da ajuda humanitária? Vamos lá. Vamos esclarecer algumas coisas que quase ninguém explica direito. A lei internacional não diz que Israel é obrigado a alimentar o Hamas durante uma guerra. A lei internacional humanitária não diz que um país é obrigado a fornecer ajuda humanitária ao inimigo durante um conflito armado. Ela diz que o país tem a obrigação de facilitar a passagem de ajuda humanitária para a população civil. E existe uma cláusula clara que afirma que se houver motivos razoáveis para acreditar que essa ajuda será roubada, desviada ou usada por grupos armados, o país pode restringir ou condicionar essa entrada. Mesmo assim, uma quantidade enorme de ajuda humanitária já entrou em Gaza e, em muitos casos, ficou parada dentro do território. E aí a pergunta que quase ninguém faz: quem vai distribuir essa ajuda? A ONU, a Cruz Vermelha e diversas ONGs que operam em Gaza falharam em distribuir essa ajuda de forma efetiva. Em alguns casos, havia cooperação direta ou indireta com o Hamas. Em outros, trabalhadores humanitários relataram um medo real de pegar essa comida e distribuí-la corretamente, porque o Hamas rouba caminhões, ameaça equipes no terreno e controla toda a logística da ajuda dentro de Gaza. Caminhoneiros egípcios já foram assassinados pelo Hamas e cada vez mais surgem provas de que o Hamas estava escondendo comida. Um morador de Gaza expôs fotos recentemente mostrando grandes estoques de fórmulas para bebês que haviam entrado como ajuda humanitária, só que eles foram roubados e escondidos pelo Hamas. E aí vem a pergunta central: o que o Hamas ganha ao literalmente deixar sua própria população passar fome?
A resposta é simples e cruel. Cada civil faminto, cada criança sofrendo, vira uma arma narrativa contra Israel. O mundo aponta o dedo para Israel, acusa genocídio e o Hamas sai ganhando politicamente. E aí está o contexto que estava faltando. Se houver fome em Gaza, não foi por falta de ajuda permitida, porque o Hamas escolheu usar o sofrimento da própria população como estratégia de guerra. No final, a pergunta não é se civis estão sofrendo, eles estão. A pergunta é por que esse sofrimento só vira uma crise moral global quando Israel está envolvido. E é por isso que esse episódio se chama A Bússola Moral do Mundo Muda quando o assunto é Israel, porque quando a lei internacional é aplicada de forma seletiva, quando a indignação depende de quem é o acusado, quando o sofrimento de civis vira ferramenta política, a gente não tá falando de direitos humanos, a gente tá falando de narrativa. Questionar Israel é legítimo, criticar decisões é legítimo, mas chamar uma guerra complexa de genocídio sem intenção comprovada não protege palestinos, não salva vidas e não traz justiça. Só alimenta ódio, desinformação e fortalece grupos terroristas que lucram com o sofrimento do próprio povo. E é exatamente por isso que o contexto importa. Porque sem contexto, a gente não busca a verdade, a gente repete slogans. E esse foi só o primeiro episódio de O Contexto que Te Falta. Se você quer entender temas difíceis, além das manchetes e dos vídeos virais, fica comigo. O próximo episódio já tá vindo. E se você tiver algum tema, algum fake que você quer que eu traga o contexto, escreve aqui embaixo, nos comentários. Obrigada!